O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E eu fico chocado quando vejo algumas pessoas falarem alguns nomes como alternativa de direita. Não caiam nessa. Eu não vou falar aqui nem do Zema, eu entrevistei o Zema no Braddock, acho que a entrevista foi muito boa. O Zema é um bom gestor, mas ele não liga tanto para essa questão da guerra cultural. Caiado, idem, por aí vai. Mas eu estou falando de gente assim, Eduardo Leite, né? Então, quando o assunto é guerra cultural, Eduardo Leite elogia a Erika Hilton por luta LGBTQY, hashtag @cifrão. Gente, não dá, né? Não dá para elogiar Erika Hilton em nada. Eu tenho dificuldade só de chamar de deputada, eu estou nos Estados Unidos e eu recomendaria que desse uma olhada no passaporte. Eu respeito a subjetividade das pessoas, até um ponto. Se alguém aparecer aqui em casa falando eu quero ser chamado de gato porque eu sou um gato, eu vou olhar e falar, posso ligar para os homens de branco? Então, tem limites, mas o fato é que essa turma não é de direita nem aqui nem na China. Essa turma gosta de lacrar. E quem lacra não lucra, como mostrou a Disney. Aliás, eu escrevi sobre isso essa semana. A Rachel Wagler, sei lá o nome da mulher, que não podia nunca ser a Cinderela, a Branca de Neve, que mata de inveja Gal Gadot, né? Ela ficou deprê com a repercussão toda. Bom, a repercussão foi merecida, um lixo, né? Porque tentaram fazer um filme com revisionismo histórico, destruindo uma personagem, não só uma, vários, os anões, tudo, e merecia esse fiasco de bilheteria, para ver se aprende algumas lições. Ela não quer ficar bancando a vítima, até a página 2. Ela falou, não, os ataques, não sei o quê. A vaia serve para nos salvar, às vezes. É a apoteose que pode nos destruir. Então, use isso, Rachel, como um aprendizado. Tomara. Né? Eu torço e acredito no poder de redenção das pessoas. Com exceção dos petistas. Petista não tem salvação, porque não existe mais petista grátis. Esse é o ponto. Captação via Lei Rouanet tem o maior primeiro semestre da história. Repitam comigo, não existe petista grátis. As queimadas batem recorde, a Amazônia está cheia de problemas, a Marina Silva banca a vítima, que é o que eles sabem fazer, né? De discurso de ódio, como disse a nossa ministra Carmen Lúcia, e os artistas todos que gravavam um videozinho sumiram. Por quê? Porque eles nunca se importaram com a causa do meio ambiente, da Amazônia, com nada disso. Quem não se deu conta disso ainda, numa boa, não entendeu nada. Quem ainda acha que essa turma genuinamente tem causas e não slogans de prateleira para sinalização de falsa virtude, que no final das contas serve para enaltecer os colegas de esquerda e clamar por mais intervenção globalista, estatizante e demonizar a direita, quem não entendeu isso não entendeu nada. Nada. Então, eu estou aqui para lembrá-los. Tem um texto muito bom que eu vou usar como gancho para entrar nos Estados Unidos, né, no tema do legado da independência americana, do meu amigo Fernando Schiller, na Veja, O Grande Erro. E nesse texto, ele volta a falar desses 213 milhões de pequenos tiranos a que a Carmen Lúcia se referiu. Né? Alguma regulação, toda liberdade de expressão tem. Nos Estados Unidos é muito menos. Temos a primeira emenda e a segunda para garantir a primeira. Né? E você tem justamente o que eu vou mostrar para vocês agora, um teaser. Eu gravei uma aula de 15 minutos sobre o legado da independência americana, está disponível já no canal do 4x4. Você tem o foco no indivíduo e na premissa de que ele, como indivíduo, sabe o que é melhor para si e, salvo raríssimas exceções, tipo alguma coisa que coloque a sociedade em perigo real e imediato, ele tem a liberdade para falar. E o caso do Larry Flynt foi muito importante, porque ele era um canalha, um escroque. E ele usou esse argumento, um argumento muito poderoso, para dizer, se a Constituição americana protege o direito de liberdade de expressão de alguém como eu, então protege você. E essa é a essência, porque muita gente fala assim,
Não, eu defendo a liberdade de expressão, mas isso é muito ofensivo. Não, mas isso é um absurdo. Então você não defende a liberdade de expressão. Quando você defende ouvir coisas agradáveis, ou que todo mundo já tem um certo consenso, você defende uma tirania, que seja da maioria. Então, sem essa de pequenos tiranos na ágora, porque a democracia e a liberdade, elas precisam ser ruidosas, ofensivas até. Elas precisam ser barulhentas. Elas incomodam muitas vezes o status quo. E é preciso tolerar, porque senão você cai numa espécie de índice de livro proibido e por aí vai. Ainda em guerra cultural, antes de entrar nos Estados Unidos, já que eu citei índice de livro proibido, não é um ataque à Igreja Católica, não. Eu estou lendo e amando a ortodoxia do Chesterton, já li vários livros dele, né? E realmente é uma defesa incrível da postura única, digamos assim, da Igreja Católica, que manteve um novo equilíbrio ao permitir os extremos, os santos e os mártires, os cruzados e os pacifistas. Foi acusada de fomentar a família de forma excessiva e de destruir a família para seguir Deus e Jesus. Então, a Igreja conseguiu criar um novo equilíbrio que é o marco da nossa civilização judaico-cristã ocidental. E isso culminou dentro da visão iluminista, mas o iluminismo são mais de um, o iluminismo do bem, que veio com uma herança escocesa e britânica, né? Culminou no experimento da Revolução Americana. Ao contrário da Revolução Francesa, adorada pelos professores de história, pelos marxistas, uma coisa jacobina, violenta, que queria enforcar o último rei com as tripas do último padre, que levou ao grande terror, à guilhotina, ao incorruptível Robespierre. Aqueles que acham que são os novos deuses. Tem um livro do Christopher Dawson muito bom, Os Deuses da Revolução. A Revolução Francesa não prestou. Levou depois à ditadura napoleônica. Já a americana, 249 anos, eu nasci no bicentenário, de liberdade. Comemoramos esse ano 250 anos do Exército de Washington e ano que vem teremos uma grande festa, se Deus quiser, dos meus 50 e dos 250 anos da independência americana. Como eu disse, eu fiz um vídeo de 15 minutos, uma aula, vai estar disponível, mas toma para vocês aqui um teaser de 3 minutinhos. Hoje é aniversário daquilo que foi um dos marcos mais importantes do mundo, a Declaração da Independência Americana. Ali estaria selada em poucas palavras a função básica do governo, afirmando categoricamente a soberania do povo sobre o Estado. Cada indivíduo seria livre na busca pela sua própria felicidade. As regras seriam iguais, isonômicas, nunca os resultados. Infelizmente, o homem tem memória curta e se esquece das aulas básicas dos seus grandes pensadores. A visão de curto prazo, aliada à mentalidade de se dar bem explorando os outros, faz com que uma multidão troque a liberdade por algum favor de governo, alguma migalha estatal. A ignorância, somada ao desejo de ganho fácil, faz com que uma massa toda deposite sua esperança numa espécie de Messias Salvador, delegando função paternalista ao Estado. A perfídia, com pitadas de romantismo utópico, faz com que uma elite formadora de opinião condene a meritocracia e pregue soluções coletivistas para os problemas do mundo, levando ao socialismo ineficiente, injusto e que escraviza. O governo não está acima do povo, mas sim depende do seu consentimento para ser validado. E isso não quer dizer de forma alguma que uma maioria está livre para fazer o que bem entender. A democracia não pode se tornar uma ditadura simples da maioria. Os direitos individuais deverão ser sempre respeitados, e era esse o foco da declaração que fundou a República Americana. Cada indivíduo livre para perseguir sua felicidade sem invadir a liberdade do outro. Reparem que não há como o governo garantir a felicidade em si, mas apenas o direito de cada um
buscar a sua própria, livre da coerção alheia, principalmente do próprio Estado. E notem também que nesse percurso, o direito de um não pode destruir o direito do outro. Essa valiosa lição é hoje amplamente ignorada, com governos prometendo cada vez mais, sem se importar que dá algo a alguém, precisa antes tirar do outro. Se José vai ganhar algo do Estado, Pedro vai ter que trabalhar para pagar. Na sabedoria de homens como Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, construíram-se os pilares que criaram a nação mais próspera do mundo. Não há aqui superioridade racial, não há fatores genéticos, climáticos, recursos naturais, ainda que existentes, não há o fator único da sorte. Foram os princípios adotados por esses homens que possibilitaram um meio amigável ao progresso humano. Isso aí é um teaser, são 5 vezes mais conteúdo que isso. Falo depois do milagre na Filadélfia. Recomendo a todos que deem um pulo aí no canal do 4x4 quando acabar a live e assistam na íntegra. Já adiantando a música que eu vou tocar hoje, eu não conhecia, ouvi pela primeira vez agora e toquei Happy Birthday America, do Toby Keith, um countryzinho muito gostoso, no final do programa eu boto, e ele também está muito preocupado com o que está acontecendo com a América, por que tanta gente está cuspindo, está mijando, desculpa, no azul, vermelho e branco, né? Então, essa turma toda da esquerda progressista que odeia esse legado americano, que como o Obama quer mudar fundamentalmente a essência da América, esse pessoal é inimigo de um grande legado. É uma grande nação, terra dos corajosos e dos livres. Então, vamos lembrar sempre disso. E por falar em América, grandes notícias vindo do fronte americano também. O governo Trump anunciou o fechamento definitivo da USAID. Bye-bye recurso público para máquina de aborto da Planned Parenthood e para todo financiamento de escolinha do professor Barroso, mundo afora. Essa USAID era um engodo, era uma coisa de fachada já para financiar o radicalismo democrata. Que bom que o Trump está agindo. De novo, gente, política é a arte do possível. Quando eu vejo o Tucker Carlson, até o Steve Bannon, esse pessoal demonizando já algumas coisas do Trump e querendo um purismo isolacionista, eu acho uma coisa muito imatura. Muito imatura. A política não é para crianças, é para adultos. E o Trump está se mostrando alguém à altura, principalmente no segundo mandato dele, aprendeu muitas lições, está com uma equipe muito mais coesa e alinhada, leal, para seguir uma agenda. E essa agenda não é uma agenda isolacionista e pacifista. É uma agenda realista, pró-América. A própria Big and Beautiful Bill, de novo, tem defeitos? Tem, mas você vai bancar o Rand Paul, que é o senhor No, diz não para tudo, ou você vai entender que, de novo, é a arte do possível e você precisa preservar cortes de impostos e fazer o que for possível em alguns entitlements. Não dá para mexer em Medicare, Medicaid e tudo de uma vez, não dá. Então, de novo, política funciona mais ou menos assim. O Reagan também foi muito criticado na época. Com benefício do retrospecto, muita gente se dá a mão à palmatória e reconhece que ele foi um grande presidente. Mas na época tinha gente de fogo amigo dizendo que ele estava gastando muito dinheiro e por aí vai, né? O aumento do orçamento é militar, que é onde dá para aumentar e tem que aumentar, porque os Estados Unidos são os responsáveis pela Pax Americana, é o xerife do mundo. Não existe vácuo de poder. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.